Deixa eu ver o comentário da Soraya Colibri. Ela escreveu: mas quando a tristeza está muito forte, a maneira de resistir é distração, ou pode ficar pior. Então, a distração é o que faz a tristeza ficar maior. Entendeu? Quando você desvia a atenção da tristeza, parece que ela diminui, porque você distraiu. É como se fosse um machucado, uma batida, uma pancada, um arranhão, um corte, que você se distraiu e esqueceu dele. Mas a pancada continua ali. Entendeu o que eu quero dizer? Imagina que você está com o dedo cortado, ou alguma coisa, ou tem um espinho. Você se distrai, parece que a dor diminuiu, porque você não está prestando mais atenção. Mas a dor continua ali. Daqui a pouco você esbarra ou alguém esbarra, sentiu de novo a tristeza. Então, quando a tristeza está muito forte, a maneira de resistir é distração. Não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Soraya, eu não entendi se você fez uma pergunta ou só afirmou. Eu vou ler de novo. Mas quando a tristeza está muito forte, a maneira de resistir é distração. Ou pode ficar pior. Eu estou entendendo assim, tá? Eu estou entendendo que você está dizendo que quando a tristeza está muito forte, a maneira de resistir a essa tristeza forte é se distrair, e se você não se distrair, fica pior. É isso? Não é uma pergunta, porque é isso que eu respondi. Quando a gente foge da tristeza, existe um alívio momentâneo, só que não resolve. A tristeza aumenta, acumula. Vai ficar para a próxima vez que alguma coisa tocar nela. Então, quando a tristeza está muito grande e não tem jeito, aí você pode se distrair. Mas sabendo que se distrair não é resolver. Essa tristeza que está muito forte é uma tristeza que está acumulada porque você está se distraindo para não lidar com ela. Entendeu? O, o, o recurso de se distrair, de fugir da tristeza, é o que faz a tristeza estar muito forte. O que faz a tristeza mudar? Quando você conversa com ela. Imagina que a tristeza que você sente é o você emocional. Então, a Soraya emocional, ela que está com a tristeza muito forte. E a mente da Soraya, a parte racional, quer fugir da tristeza muito forte. Quando a mente se distrai, é como se ela estivesse fugindo da tristeza. Mas percebe, ó, a mente vai fugir da tristeza, mas a tristeza está aqui. Você continua sentindo a tristeza, você só desviou o olhar. Aí parece que amenizou. Só que aí no dia seguinte, alguma coisa toca na tristeza, ela fica maior ainda. Porque acumula. A forma de mudar, afirmação, né? Então eu entendi certo. A forma de mudar a relação com a tristeza é você conversar com a tristeza com empatia. Conversar com a tristeza é conversar com o eu emocional. Você pode pensar, por exemplo, numa constelação a gente representaria o eu emocional com um bonequinho, por exemplo. Ou se é uma constelação com pessoas, teria uma pessoa para representar o emocional que está triste. E aí, nessa relação com o eu emocional que está triste, esse diálogo é um diálogo que tem como objetivo dar acolhimento, dar cuidado, dar escuta, incluir o lado emocional. A tristeza fica muito grande porque a gente está fugindo dela desde sempre, desde que se entende por gente. Ou seja, se você está com uma tristeza muito grande e não tem nada mais para fazer, então fugir é o caminho. Fugir quer dizer se distrair. Ficar também remoendo a tristeza, pensando em tudo de ruim, também alimenta a tristeza. Também não seria um bom caminho. O caminho para começar a resolver, um primeiro passo é o autocuidado emocional. Esse autocuidado emocional depende de você conversar com o seu eu emocional, dar boas-vindas à tristeza. É conversar com a tristeza, é conversar com o eu emocional que está triste. É olhar que uma parte de você, um você. É como se dentro da gente tivesse vários eus, várias partes nossas.
Então, a parte que fala principalmente é o nosso eu racional, o eu pensamento. Só que também tem o eu sentimento, ou o eu emocional. Esse eu sentimento precisa ter o espaço dele. Quando você dialoga com esse eu emocional, é a forma de você dar o acolhimento. Quando você distrai, é como se esse eu emocional se sentisse abandonado. Entendeu? Então, a dor lá da infância de ter sido abandonado, pode ser uma possibilidade para a tristeza. Quando você se distrai, você está abandonando. Ou se foi rejeição, quando você se distrai, você está rejeitando o emocional. Então, aumenta. A dor da infância é uma dor da traição. Então, o emocional se sente traído, aumenta a tristeza. Foi injustiça. Então, quando você se distrai, é uma injustiça. Ou seja, a gente repete com a gente aquela dor que a gente vivenciou na infância. Daí, imagina, essa dor vai se repetindo, você vai fugindo, e aí o tempo vai passando até que a dor fica enorme. O que acontece? Essa dor enorme, não querer sentir a tristeza, faz a gente não sentir nada. Daí o vazio. Léo Souza, mostra na prática como fazer. Mostrar na prática como fazer o diálogo com a tristeza, é isso? Você já faz o diálogo com você, não faz? Como que você fala com você quando você está triste? Vou mostrar na prática, mas com você, tudo bem? O que você fala para você quando você está triste? Não vai responder? Então, vou supor que você, quando está triste, fala que não quer sentir a tristeza. Não fala, só pensa. O que você pensa? Por exemplo, vou esperar você escreve enquanto isso eu vou falando. Pode ser que você pense na tristeza, por exemplo, o que está errado? Essa tristeza não passa. Por que isso aconteceu? Eu não mereço. Quando você fala por que isso aconteceu, eu não mereço, qual é o sentimento? Ao falar por que isso aconteceu, ou perguntar por que isso aconteceu, eu não mereço, qual é o sentimento? Me parece, no eu não mereço, parece uma injustiça. Certo? Injustiça é uma das feridas emocionais. Pronto, tá vendo? E a injustiça tem tristeza por trás. Então, a sua fala está reforçando a dor da injustiça. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a sua fala quer dizer o seu pensamento. Sem perceber, você está pensando da forma que aumenta a sua tristeza por tocar na ferida da injustiça. Entendeu o que eu estou te mostrando? Ou seja, você está fazendo certinho para aumentar a tristeza. O contrário. A Léo Souza perguntou, então, o que posso fazer? O contrário. Qual é o contrário de por que isso aconteceu? E qual é o contrário de eu não mereço? Percebe que por que isso aconteceu e eu não mereço, não existe uma relação entre você e a parte que precisa de cuidado? Não, eu não mereço, você já falou. Qual é o contrário? Eu vou colocar assim, ó, a gente está construindo junto. Então eu vou propor algo que é uma etapa no caminho, não é já a solução. Você diz que não merece. Se você dissesse que merece, o que muda? Se ao invés de por que isso aconteceu, que quer dizer eu não sei por que isso aconteceu, imagina que você fale, eu sei por que aconteceu e eu mereço. A Léo Souza escreveu, eu aceitaria a dor? O que quer dizer eu aceitaria a dor? Porque eu aceitaria é condicional, sei lá, pretérito, futuro do passado, futuro do pretérito, é um tempo condicional. Ali em cima, você tem um pensamento, que é uma fala, porque isso aconteceu, eu não mereço. Se eu mereço, eu aceito ficar triste. Se você merece, você aceita ficar triste ou você aceita a tristeza?
É você que está botando um ficar. Percebeu? Se você merece, você aceita ficar triste ou você aceita a tristeza? Não é a mesma coisa. Tanto não é a mesma coisa que por você escrever assim quer dizer que você não experimentou. Entendeu? Aceitar ficar triste é diferente de aceitar a tristeza. Se você experimentar aceitar, você já percebe que algo muda. Se esse aceitar é na experiência. Você consegue experimentar, é que você olha que interessante. Quando é o diálogo negativo que reforça a tristeza, existe uma afirmação. Quando é para pensar no positivo, é como se fosse... Bom, é mais difícil. O que eu estou dizendo é, então eu vou facilitar, já vou dar a resposta. A tristeza pede cuidado. A necessidade por trás da tristeza é a necessidade de cuidado, de atenção. Então, ao invés de por que isso aconteceu, a pergunta para você fazer é: como eu posso cuidar de mim nesse momento? Qual cuidado eu posso dar para mim agora? Experimenta, Léo Souza, fazer essa pergunta para você. Qual cuidado eu posso dar para mim? Como eu posso cuidar de mim agora? Entendeu? Então, ao invés de perguntar por que isso aconteceu, essa pergunta reforça a tristeza, você já sabe disso, você pergunta o que resolve a tristeza. Porque a tristeza tem a necessidade de cuidado. A tristeza aparece para dizer, você não está cuidando de você. Se você pergunta, por que isso aconteceu? Você não está saindo do lugar. Eu já estou dizendo, isso aconteceu porque você não está cuidando de você. Então, ao invés de por que isso aconteceu, já sabendo que é você não cuidando de você, você já pergunta para resolver. Qual cuidado eu posso dar para mim agora? Como eu cuido de mim? Qual o cuidado que o meu eu emocional precisa? O que eu posso fazer por mim que cuida de mim? E aí você vai repetindo essa pergunta. Várias pessoas que eu propus essa série de perguntas, depois de alguns minutos, 10, 20 minutos, 1 hora, 2, 3 horas, falava, nossa, que alívio, passou o sofrimento. Por quê passou o sofrimento? Porque a tristeza pede cuidado, quando você dá cuidado, a tristeza passa. Simples assim. E a segunda parte, eu não mereço. Pelo fato de você não estar cuidando de você, você não está cuidando de você. Logo, você merece. Entende? Só que você não está cuidando de você porque você não sabia que podia cuidar de você, mas continua merecendo. Merecer, nesse sentido, é vivenciar o resultado de algo que você faz. Entende? Exemplo, eu estou sentindo calor. Eu poderia ligar o ventilador. Não liguei, então eu mereço sentir calor. Eu vou reclamar por que eu estou com calor. Eu posso fazer algo para resolver ou focar no problema. Então, para lidar com a tristeza profunda, com a falta de sentido, esse é um ponto importante também. Algumas pessoas falam que não sabem o que elas querem, falta sentido e não sabe o que quer, está perdida. Essas são falas de quem não está cuidando de si. Porque para saber o que você quer, você precisa cuidar de você emocionalmente. A falta de autocuidado faz você desconectar das emoções. E o que dá sentido para a vida é o sentir. Vou repetir. O que dá sentido para a vida é o sentir. São as emoções. Então, não querer sentir é o que gera a falta de sentido.